Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Outro período histórico importante que a gente vê é Estados Unidos no século XIX. Quando a gente pensa em Estados Unidos no século XIX, um dos conceitos principais que deve nos vir à mente é a questão do destino manifesto, porque é no século XIX que os Estados Unidos passam a ter a dimensão continental que não tinham quando eram os 13 colônias. Quando os Estados Unidos eram as 13 colônias, eles eram só aquela faixinha de terra banhada pelo Oceano Atlântico. No século XIX, eles passam a avançar em direção ao oeste, promovendo a marcha para o oeste, norteados pelo destino manifesto, que seria a crença de que os americanos seriam um povo escolhido por Deus para ligar esses dois lados do continente, banhado pelo Oceano Atlântico e banhado pelo Oceano Pacífico. E obviamente que nessa conquista para o oeste, centenas de milhares de indígenas acabam sendo exterminados. E um outro conceito importante também para esse momento, guerra civil americana, ou guerra de secessão, secessão no sentido de separação. No século XIX, depois da independência dos Estados Unidos, que aconteceu lá em 1776, no século XVIII, acontece no século seguinte, no século XIX, uma guerra civil, ou seja, americanos enfrentando americanos, depois que se livraram do domínio inglês. Essa guerra ela é marcada pelas diferenças que existiam desde a colonização entre os estados do norte e os estados do sul. Os estados do norte industrializados, os abolicionistas, enquanto os estados do sul caracterizados por grandes plantações, as chamadas plantations, que eram grandes latifúndios monocultores com mão de obra escrava africana. Então, nesse período do século XIX, essa oposição ela se torna cada vez mais aguda, cada vez mais forte. E a partir do momento que a eleição de Abraham Lincoln, representante do Norte, para a presidência da República, a guerra estoura. E a guerra ela se centra muito na questão da escravidão. Porque se Abraham Lincoln representava o Norte, a abolicionista, isso poderia significar o fim da escravidão para as propriedades do Sul. O Sul, então, estabelece os Estados Confederados se separando do restante dos Estados Unidos. Por isso, uma guerra de secessão, por isso, uma guerra de separação. E lembrando que os Estados do Norte acabam vencendo a Guerra Civil e a escravidão é abolida. E pós-Guerra Civil, a gente tem uma outra característica importante que é o período da reconstrução radical, onde brancos e negros se unem para reconstituir o território, mas também é um momento onde políticas segregacionistas são estabelecidas, quando surge o Black Code, surge a Ku Klux Klan. Lembrando que o Ku Klux Klan seria uma sociedade secreta de supremacia branca, que entendiam que os brancos seriam racialmente superiores aos negros e com isso eles provocavam o assassinato e o extermínio de negros nos Estados Unidos. Outro tema estudado é Europa no século XIX.